Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Na última aula nós falamos sobre a importância da tradição oral para os africanos. Hoje nós vamos falar da importância da oralidade para os povos indígenas, os índios, tá? E antes de mais nada, uma curiosidade que pouca gente sabe, tá? Os índios receberam esse nome, índio, porque os portugueses eles estavam procurando um caminho para chegar nas Índias, no país Índia. Tá? Mas quando eles chegaram aqui, né, eles pensaram então que eles estavam chegando na Índia e avistaram os povos que estavam ali na beira da praia. E os portugueses falaram assim, olhe, os índios. Por que eles falaram isso? Porque na verdade eles queriam falar, olhe, os hindus. Quem são os hindus? Hindus é uma parte dos povos que vivem na Índia e professam aí a religião hinduísta. Então eles queriam falar o quê? Olhe, os hindus. E aí falaram errado. Falaram que? Olhe, os índios. E aí acabou ficando esse nome mesmo para os povos que hoje a gente chama de índio mesmo, né? Mas também é conhecido como povos nativos aqui do Brasil. Importante. Indígenas, índios, já que a gente chama assim, existem em praticamente todo o território americano. Desde a América do Norte, onde hoje é o Canadá, lá no norte, tá? Nos Estados Unidos, no México, na América Central e em boa parte da América do Sul, existiam muitos povos indígenas, diferentes uns dos outros, é claro, existiam diversos povos indígenas aqui no continente americano. Tá? Cada um adaptado à sua realidade. Um exemplo são os esquimós, que vivem até hoje num território inuit no Canadá, no norte do Canadá, que são aqueles povos adaptados àquelas condições muito geladas, né, muito frias lá do norte do Canadá, até todos os índios aqui do Brasil. É importante você saber, não existe só um tipo de índio aqui no Brasil, existem vários tipos, várias aldeias, né, do grupo Tupi, que é o maior, entre outros menores, né, no interior do Brasil. Aqui a nossa região de Chapadão do Sul também foi uma área, né, não exatamente aqui, mas essa região, em Goiás principalmente, que viveram índios no passado. Aliás, o estado de Goiás tem esse nome por conta de uma tribo indígena também, a tribo dos Goiás, que vivia onde é o território do estado de Goiás hoje. Tá? Mas vamos para a nossa aula. Primeira coisa, é muito importante você saber que assim como para os povos africanos a oralidade tem uma importância gigantesca, para os índios também. Afinal de contas, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil e dos espanhóis na América Central, os índios não conheciam a escrita como nós temos hoje. Então todo o conhecimento era passado dos mais velhos para os mais novos pela oralidade, ou seja, pela fala, contando histórias. Tá? Histórias, inclusive, que aparecem na apostila de vocês na página 210, na página 211. Tá? O que é interessante você perceber? Já na página 209, fala de como os índios respeitam os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos detêm muito conhecimento, têm muita informação para passar para os índios mais novos, para as crianças, que eram chamadas de curumins. Curumim é criança no Tupi-Guarani. Tá? Muito bem. Como que os índios passavam o conhecimento, né, dos mais velhos para os mais novos? Primeiro, ensinando na prática, ensinando a caçar, pescar, e através das histórias, das lendas, dos mitos que os indígenas criavam para explicar acontecimentos da natureza. O que é um mito? O mito é um relato fantástico, fantasioso, da tradição oral, onde é protagonizado por quem? Por seres que encarnam as forças da natureza. Tá? Então, isso é o mito. Entendeu? Então, são histórias fantásticas, fantasiosas, de seres,
né, que encarnam as forças da natureza. Então eles explicam, eles contam as histórias, assim como a gente viu dos povos africanos, tá? Muitas histórias indígenas, inclusive, foram trazidas para a nossa cultura e a gente conhece. Na página 210 tem um exemplo de história criada pelos povos indígenas. É a lenda do Curupira, tá? Uma história indígena, certo? Então, entenda que a oralidade é importante e até mesmo pelo fato de os índios, antes da chegada dos portugueses, não conhecerem a escrita. Todo conhecimento, toda informação era passado única e exclusivamente pela oralidade, ou seja, pela fala. Tá? Isso não só dos índios aqui do Brasil, os índios de todo o continente americano. Na página 211, acompanha comigo a leitura, tá? A oralidade para os povos africanos... Desculpa, na página 211, no segundo parágrafo, tá? E aí já não está falando mais dos índios aqui do Brasil. A oralidade para esses povos também sempre figurou como algo importante. Conheça a seguir a história da origem dos seres humanos na Terra, de acordo com o relato de um ancião do povo Mapuche, que vive hoje em dia nas regiões do Chile e da Argentina. Então você tem aí uma historinha, tá? Que esse povo Mapuche, que ainda existe, não é do Brasil, tá? Mas que ainda existe, contavam sobre a origem dos homens na Terra. Leia essa história com muita atenção, com muita calma, para você ver como que é contada as histórias. Tem alguma relação com a ciência? Não, tá? Tem relação com os mitos, tá? Que eu já expliquei para vocês o que é. Tá legal? Muito bem. Depois que você terminar a leitura das páginas 209, 210, 211, você vai para a página 212, que vai ter mais um fragmento de texto, tá? Que fala da oralidade no cotidiano. E é muito importante isso aqui, porque vale lembrar que às vezes a gente está falando aqui para você da oralidade dos povos africanos, da oralidade dos índios, mas e a oralidade para nós? Não tem importância? Tem, né? Olha só, eu estou fazendo o quê? Eu estou explicando, eu estou passando conhecimento para vocês por meio desse vídeo, mas é o quê? É pela oralidade, pela fala. Tá certo? Que eu tenho o apoio aqui da apostila. Mas a gente pode contar diversas histórias assim. E é muito legal, né? Quando a gente tem alguém para contar uma história, a gente gosta, eu particularmente gosto muito de ouvir as histórias da minha avó, tá? Dos meus pais. É muito bacana essa forma de conhecer a história da nossa família, dos nossos hábitos, dos nossos ancestrais. Tá? Vocês, inclusive, já fizeram uma atividade dessa aí, que alguém da sua família contou uma história para você, tá um pouquinho aí para trás na sua apostila. Tá? Então, o que está escrito aí no comecinho da página 212? Ó, não é somente para as populações indígenas da América que a oralidade é importante. No nosso dia a dia, aprendemos muitas coisas com os mais velhos, seja por meio de histórias que nos contam, seja por meio dos ensinamentos e algumas vezes até de orientações, quando fazemos algo que não é visto como correto. Pais, avós, tios, outros familiares e até mesmo amigos têm na fala um recurso de troca e transmissão de experiência, conhecimento e cultura. Legal? Bom, agora é com vocês, tá? A atividade 2, atividade 1 faz parte aqui da nossa conversa. Atividade 1 e 2 vocês não vão fazer por conta da nossa condição aí de afastamento, tá? O que vocês vão fazer agora? As atividades da página 213, a 3 e a 4, tá? A 1 e a 2, tá? Vocês não têm esse diálogo, você pode até anotar aí se você quiser, na 2, tá? Ó, há alguma característica semelhante entre as duas histórias? Quais histórias? Ó, converse com os colegas sobre a história dos povos amazônicos e o povo Mapuche, tá? Que estava lá, que a gente já conversou. Qual é a semelhança dessas duas? Fica anotado aí, vocês não vão poder conversar com seus colegas, mas deixa anotado, né? Qual é a semelhança? A semelhança é
já tinha dito, né? A presença de elementos e fenômenos da natureza. Então, deixa isso anotado aí na sua atividade número 2. Tá? A presença de elementos e fenômenos da natureza. Como eu disse, né? Os indígenas usam esses elementos aí para contar as histórias. Na página seguinte, na página 213, a atividade 3. Por que podemos afirmar que o conhecimento dos membros mais velhos é fundamental para os povos indígenas? Ora, eles não tinham conhecimento da escrita, eles não tinham livros, tá? Os mais velhos que passavam toda a informação e todo o conhecimento para os mais novos, tá? A 4 eu vou deixar por conta de vocês. Eu não vou explicar, eu quero que você lê muito bem e assinale a opção correta aí. Essa é bem facinho, tá? A 5. Por que a literatura indígena é importante para os povos indígenas? A resposta da 5 você vai encontrar lá na página 210, tá? Qual é a importância? Preservação da cultura. E aí você vai escrever algo mais aí, em cima dessa questão número 5 aí. A literatura, hoje, ela materializa todo aquele conhecimento indígena em livros, filmes, músicas, para nós termos acesso e para essa história, essa cultura, essa tradição não se perder. Então, a importância da literatura, que é escrita aí também, das informações aí dos povos indígenas, é importante para isso, tá? Para a manutenção da história. A 6, você tem duas histórias. O que você vai escrever na atividade 6? Tá? De quem que é a história? Se é dos povos indígenas da Amazônia ou se é do povo Mapuche. Tá? A 7, muita atenção, facinho, é só assinalar a opção correta. Tá com dúvida? Volta e lê o textinho da apostila, beleza? A 8 é para você bater um papo com os seus pais, com os seus familiares, tá? Com a sua família, tá? Aí na sua casa. Você vai conversar com alguém mais velho e perguntar se quando ele era criança, os mais velhos contavam histórias, tá? Tenho certeza que a resposta vai ser positiva, tá? Daí você pode fazer essa atividade mais tarde com seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa mais velha aí na sua casa. Tá legal? Então, essa é a primeira parte da aula de hoje, tá? Quero que vocês façam todas essas atividades. A única que vocês não vão precisar fazer agora, vai ser uma tarefa para mais tarde, é a atividade 8 da página 214, tá? E a 1 lá da página 212, que nós vamos deixar por enquanto, tá? Beleza? Gente, valeu, boas atividades, tá? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Valeu, gente. Tchau, tchau.